Salve, salve, torcida do Santa Cruz! Hoje a conversa é séria, porque o que está acontecendo com o clube nos últimos dias é de deixar qualquer torcedor revoltado. Amanhã, temos mais um jogo, mas antes de falar do confronto em si, precisamos analisar toda a situação que envolve o Santa Cruz, a Federação Pernambucana de Futebol e o Maguari. Parece inacreditável, mas mais uma vez o clube está sendo colocado em situação complicada, e a torcida sofre consequências diretas disso. Primeiro, vamos falar do horário do jogo. A partida está marcada para as 3 horas da tarde, um horário totalmente impróprio considerando o verão pernambucano. O calor extremo em Pernambuco torna impossível uma partida nesse horário, especialmente porque o estádio do Maguari não oferece a estrutura necessária. É importante reforçar que, mesmo que haja refletores, a iluminação não está em condições ideais, o que compromete tanto a qualidade do jogo quanto a segurança dos jogadores e torcedores. Jogar sob um sol escaldante às 3 da tarde não é apenas um desafio físico, é quase uma punição para quem se dedica ao clube. E como se não bastasse, temos toda a questão dos ingressos, que acaba se transformando em mais um absurdo contra o Santa Cruz. A direção do clube se depara com uma situação totalmente injusta. Os ingressos para o mandante, no caso, o Maguari, são vendidos a preços acessíveis, enquanto os ingressos destinados à torcida visitante, ou seja, os torcedores do Santa Cruz, são absurdamente mais caros. Inicialmente, após reclamações do clube, houve uma correção temporária, mas em questão de minutos tudo voltou ao que era antes, mostrando claramente que existe uma postura de desrespeito e negligência por parte da organização da partida. Agora, a única opção disponível é pagar inteira, sem nenhum tipo de desconto, o que aumenta ainda mais a frustração do torcedor que já se sente prejudicado pelo horário e pelas condições do estádio. É impossível falar de tudo isso sem trazer à tona o histórico recente de descaso com o Santa Cruz no Campeonato Pernambucano. A federação, que deveria zelar pelo equilíbrio e pelo bom andamento das partidas, já demonstrou falhas anteriores, incluindo o atraso no início do campeonato. A primeira rodada, por exemplo, precisou ser adiada por causa de negociações envolvendo Santa Cruz e competições paralelas, mostrando que o clube, apesar de todo esforço e comprometimento, acaba ficando refém da própria entidade que deveria proteger seus interesses. A situação se agrava ainda mais quando percebemos que outros times, como o Náutico, conseguem jogar em locais com melhor estrutura, em horários mais razoáveis, sem sofrer com as mesmas imposições. A diferença de tratamento é evidente e só aumenta a sensação de injustiça entre torcedores e atletas. Voltando à questão do horário, é fundamental reforçar o quão desafiador é jogar sob o calor intenso de Bonito, especialmente às 3 da tarde. A decisão de manter o jogo nesse horário não é apenas questionável, ela é, na prática, um risco para a integridade física dos jogadores e uma dificuldade enorme para a torcida que se desloca para acompanhar o time. Se o clube não aceita essas condições, fica à mercê das decisões da federação, que mais uma vez demonstra priorizar interesses alheios aos do Santa Cruz, mesmo diante de toda a colaboração do clube, que já cedeu em diversos momentos, incluindo o adiamento do campeonato para permitir negociações importantes. É um cenário de pressão e limitação para o clube, que precisa lidar com tudo isso e ainda manter seu foco em campo. E o problema não se restringe apenas à Federação Pernambucana de Futebol. O Maguari, como mandante, também contribui para toda a situação de desrespeito. Ao estabelecer valores de ingressos mais altos para a torcida visitante e mais baixos para a torcida local, o clube não apenas infringe regulamentos, mas cria um cenário de desigualdade flagrante. A diretoria do Santa Cruz precisou intervir, exigir ajustes e tentar corrigir uma situação que, na prática, já demonstra uma clara intenção de prejudicar a torcida. Mesmo com a intervenção, os valores foram ajustados por um período extremamente curto e rapidamente voltaram a níveis injustos. A confusão se intensifica ainda mais quando os ingressos comprados como visitante aparecem como mandante, criando uma verdadeira bagunça que prejudica quem está tentando acompanhar o time e exercer seu direito de torcer pelo clube. A questão financeira também não pode ser ignorada. Somando o valor absurdo dos ingressos para a torcida visitante com custos de deslocamento, transporte, gasolina e outros gastos envolvidos na ida ao estádio, fica evidente que a situação se torna ainda mais insustentável.
O torcedor do Santa Cruz, que se dedica, que acompanha e que investe tempo e dinheiro para apoiar seu clube, acaba sendo penalizado de maneira completamente injusta. Enquanto isso, o Maguari consegue manipular a situação para tentar obter algum lucro extra em cima do próprio público, demonstrando total falta de consideração pelo adversário e pela legislação do campeonato. O regulamento do Pernambucano, assim como as normas gerais da CBF, estabelece que os ingressos devem ter o mesmo valor para setores equivalentes de visitante e mandante, mas isso parece ser ignorado quando envolve o Santa Cruz, reforçando a sensação de que o clube é constantemente tratado como exceção e alvo de chacota. É frustrante perceber que todos esses problemas, que poderiam ser resolvidos com medidas simples, acabam sendo ampliados por decisões arbitrárias e pela falta de fiscalização adequada. O Santa Cruz, que se mantém firme mesmo diante de todas as adversidades, continua sendo colocado em situações em que precisa ceder para que o campeonato aconteça, enquanto outros clubes parecem ter prioridade em condições muito mais favoráveis. A situação do jogo de amanhã é um reflexo claro dessa disparidade, um horário impróprio, ingressos desajustados e uma estrutura que deixa muito a desejar. O torcedor, que já tem uma rotina de dedicação e paixão pelo clube, se vê mais uma vez penalizado, precisando lidar com todos esses obstáculos para apoiar seu time. Tudo isso, somado à negligência da federação e à estratégia do Maguari em estabelecer preços diferenciados para torcedores de clubes visitantes, evidencia um padrão de desrespeito que se repete ao longo do campeonato. O Santa Cruz não apenas precisa jogar sob condições adversas, mas ainda enfrenta dificuldades externas que comprometem a experiência do torcedor e, por consequência, a própria moral do clube. A situação é complexa, e cada detalhe, desde o horário da partida até o valor dos ingressos, mostra como o Santa Cruz é tratado de maneira desigual em relação aos demais clubes, gerando revolta e indignação entre os torcedores mais atentos. Não é apenas um jogo, é mais um capítulo de um histórico de descaso e dificuldades que o Santa Cruz enfrenta constantemente. O calor, o horário, os ingressos, o descaso da federação e a postura do Maguari formam um conjunto de fatores que transformam a partida em uma verdadeira batalha fora de campo, antes mesmo de a bola rolar. E, mesmo diante de tudo isso, a torcida mantém a esperança, a paixão e a fé de que, dentro das quatro linhas, o Santa Cruz possa superar todos os obstáculos impostos por terceiros e mostrar que é capaz de enfrentar qualquer adversidade, mantendo sua tradição e dignidade, mesmo quando o contexto parece conspirar contra o clube. Além de todas essas questões que já deixariam qualquer torcedor indignado, existe ainda o desgaste emocional e psicológico que recai sobre a torcida do Santa Cruz. Amanhã não é apenas uma partida, é mais um teste de paciência, de resistência e de amor incondicional ao clube. Quem acompanha o time sabe que não se trata apenas de entrar no estádio, torcer e vibrar, é lidar com todo um sistema que parece conspirar contra o clube em várias frentes. Cada decisão, cada detalhe do campeonato, desde o horário das partidas até os preços dos ingressos, carrega um peso enorme sobre quem mantém viva a chama do Santa Cruz. A situação se torna ainda mais complexa quando consideramos que esses fatores externos, que deveriam ser neutros ou pelo menos justos, acabam transformando a experiência de torcer pelo clube em uma verdadeira prova de esforço físico, financeiro e emocional. O torcedor que se desloca até Bonito amanhã enfrenta uma maratona que vai muito além de acompanhar o jogo. São horas de viagem, gasolina, transporte coletivo ou particular, alimentação e outros custos, tudo isso somado a um ingresso que, na prática, está sendo vendido a preços exorbitantes para a torcida visitante. E quando se olha para os torcedores do Maguari, percebe-se uma diferença gritante. Enquanto eles têm ingressos acessíveis e condições mínimas de conforto, a torcida do Santa Cruz é obrigada a lidar com a imposição de pagar muito mais, muitas vezes sem qualquer justificativa plausível. Essa desigualdade não é apenas injusta, é desrespeitosa, e deixa claro que o clube e sua torcida estão sendo tratados como objetos de lucro e conveniência, e não como partes essenciais de um campeonato que deveria ser democrático e equilibrado. O absurdo se estende ainda mais quando observamos a postura da Federação Pernambucana de Futebol. Enquanto outros clubes conseguem ajustar horários, locais e condições de jogo de forma a atender melhor os atletas e torcedores, o Santa Cruz é constantemente obrigado a se submeter às decisões que mais prejudicam do que ajudam. A federação,
que deveria ser a guardiã da igualdade e da integridade do campeonato, demonstra uma falta de sensibilidade gritante. É difícil compreender como, em pleno século XXI, ainda existem decisões tão arbitrárias, especialmente quando sabemos que existem alternativas que poderiam preservar tanto a segurança quanto a experiência da torcida. O Santa Cruz, mesmo ciente de que é prejudicado, acaba cedendo, e isso cria um ciclo de repetição, onde a mesma situação de descaso se repete rodada após rodada. E não podemos esquecer que esse descaso não afeta apenas a torcida, mas também os jogadores e a equipe técnica. Jogar sob o sol escaldante do verão pernambucano às 3 da tarde é um desafio físico extremo. O risco de desidratação, câimbras e queda de rendimento é altíssimo. Os atletas, que treinam e se dedicam diariamente para representar o clube com dignidade, acabam sendo colocados em condições desleais que podem comprometer seu desempenho e sua saúde. É um paradoxo ver que, enquanto a federação e os mandantes priorizam a arrecadação e conveniência própria, os jogadores, que carregam a responsabilidade de representar o Santa Cruz, são deixados à própria sorte, enfrentando um calor intenso sem um mínimo de consideração pelas condições reais de jogo. Outro ponto que merece destaque é a forma como a comunicação e a organização do ingresso foram conduzidas. A tentativa inicial de corrigir os preços, permitindo que a torcida do Santa Cruz pagasse o mesmo valor da torcida local, durou apenas alguns minutos. Depois disso, tudo voltou a ser confuso e injusto. Quem conseguiu comprar o ingresso por um valor correto agora enfrenta problemas de identificação, com os bilhetes aparecendo como se fossem para o mandante, gerando ainda mais confusão e desorganização. Esse tipo de situação demonstra a falta de planejamento e de responsabilidade, prejudicando não apenas o torcedor, mas também a própria imagem do campeonato. A percepção é clara: enquanto alguns clubes conseguem organizar tudo de forma eficiente, o Santa Cruz continua sendo alvo de complicações que parecem feitas sob medida para dificultar a vida de sua torcida. E, para completar o cenário já problemático, a questão da meia-entrada foi completamente ignorada. O que antes era um erro que permitia ingressos de R$ 40 para meia, agora sequer existe, restando apenas o ingresso inteiro de R$ 80 para a torcida visitante. O mandante, por sua vez, mantém valores mais baixos e acessíveis, evidenciando uma disparidade que não poderia existir. Mais uma vez, fica claro que o Santa Cruz e sua torcida estão sendo tratados de forma desigual, com regras que parecem não se aplicar da mesma maneira a todos os clubes. A indignação não vem apenas da necessidade de gastar mais ou enfrentar o calor, mas da constatação de que existe uma intenção, direta ou indireta, de prejudicar o clube, seja pela federação, seja pelo mandante, ou por ambos em conjunto. Enquanto isso, a torcida se mantém firme, tentando compreender como tudo isso é possível e, ao mesmo tempo, se preparando para enfrentar mais uma batalha. O Santa Cruz, mesmo diante de todas essas dificuldades, mostra sua força e sua tradição, mantendo a cabeça erguida e o foco na partida. O amor pelo clube é inabalável, e cada torcedor que estará no estádio ou acompanhando de longe entende que a paixão pelo Santa Cruz não se mede apenas pelas vitórias, mas também pela resistência diante das adversidades. Amanhã será mais um teste de paciência, mas também de orgulho, porque a torcida sabe que está apoiando um time que representa dignidade, história e garra, mesmo quando tudo ao redor parece conspirar contra. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Recife respira tensão nos bastidores do futebol local. Rumores fortes circulam nos últimos dias envolvendo dois dos maiores rivais da cidade, Santa Cruz e Náutico. O que começou como uma negociação discreta acabou ganhando contornos de guerra, e a cidade inteira acompanha, em choque, o desenrolar dessa história. No epicentro da polêmica está Vinícius, atacante e capitão do Náutico, ídolo da torcida e referência técnica do time. O jogador que foi destaque na campanha de acesso, comandando o setor ofensivo e garantindo momentos decisivos, agora aparece como peça central de uma especulação que promete mexer com os ânimos das torcidas. Segundo fontes internas, o Santa Cruz teria avançado de forma surpreendente sobre Vinícius, colocando na mesa uma proposta que deixou a diretoria do Náutico em estado de alerta.
O que chama atenção não é apenas o interesse pelo jogador, mas uma condição do suposto acordo que teria gerado revolta nos corredores do clube alvirrubro. Ainda não se sabe ao certo os detalhes dessa cláusula, mas especula-se que envolva benefícios ou compensações que seriam interpretados como afronta direta ao Náutico, reforçando a sensação de que o Santa Cruz não está apenas contratando um atleta, mas tentando desestabilizar o rival. Torcedores dividem opiniões nas redes sociais. Há quem considere inevitável a saída de Vinícius diante de uma proposta irrecusável, enquanto outros veem a investida como um ato de provocação, capaz de inflamar ainda mais a rivalidade histórica entre os clubes. Nos bastidores, há relatos de reuniões intensas, telefonemas urgentes e tentativas de conter a situação antes que vire um escândalo público. A sensação é de que estamos diante de um capítulo que poderá entrar para a história do futebol pernambucano, não apenas pelo jogador envolvido, mas pelo clima de tensão que a negociação trouxe. Enquanto isso, Vinícius permanece no centro do furacão. Com uma carreira marcada por gols decisivos e atuações de destaque, ele agora se vê no meio de uma batalha que vai muito além das quatro linhas. A decisão sobre seu futuro ainda não foi tomada, e cada movimento dos clubes é observado com lupa por torcedores e especialistas. Em um cenário em que cada passe e cada declaração podem se transformar em manchete, a expectativa cresce. Será que o Santa Cruz conseguirá levar o seu cara de forma definitiva, ou o Náutico encontrará uma forma de manter o capitão e símbolo da equipe? O clima de guerra no Recife não se limita à rivalidade histórica, ele ganha contornos dramáticos quando se trata de Vinícius, e só o tempo dirá quem sairá vencedor desta disputa que, por enquanto, permanece no terreno das especulações. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.